Bom dia a todos. Bom, o PRODES 2019, seguindo o protocolo de anos anteriores, ele cobre o período que vai de agosto do ano passado, 2018, até julho desse ano. Os dados são analisados e uma consolidação desses dados, dos valores de desmatamento, serão apresentados em maio do ano que vem, maio de 2020. Né? Mas para permitir, né, para possibilitar ações mitigatórias oportunas por parte das agências diretamente ligadas ao tema, nós do INPE antecipamos esse relatório em cerca de 6 meses, né, que vai acontecer hoje, por meio de uma estimativa baseado nas imagens que a gente já tem processados, e essas imagens elas têm que atender pelo menos 3 requisitos, né? Elas têm que cobrir áreas que são, digamos assim, prioritárias, né? 90% pelo menos daquelas áreas que foram abrangidas pelo PRODES 2018, pelo menos 90% das áreas apontadas com avisos do sistema DETER, e todas as áreas prioritárias indicadas por nós pelo Ministério do Meio Ambiente. Né? Isso é feito de uma maneira que dê uma estabilidade estatística alta, um índice de confiança superior a 95%, e assim foi feito, e com isso os resultados, né, essas imagens que aparecem na tela são as imagens utilizadas para isso aí, são um total de 99 imagens Landsat, aproximadamente 180 por 180 quilômetros cada. E nós do INPE hoje informamos que o desmatamento de 2019, no período agosto de 18 a julho de 19, será da ordem de 9.762 quilômetros quadrados. Okay? Se a gente observar o histograma da série iniciada em 1988, portanto há 31 anos, nós vamos ver um padrão serrote, né? Ela começou decrescendo, depois subiu, depois desceu, subiu e desceu de novo e sobe novamente nos últimos 7 anos. Nós vamos ver 3 períodos de alta na taxa de desmatamento anual. O primeiro período foi de 91 a 95, 4 anos, portanto, e um crescimento anual médio de 27,4%. O segundo período durou 7 anos, de 97 a 2004, com crescimento anual médio de 11,2%, e desde 2012 nós estamos vivendo um novo crescimento, que agora fecha 11,4% de crescimento. Se nós observarmos o valor absoluto, 9.762 quilômetros, e essa taxa e essas tendências, são dados importantes, mas não contam toda a história. Né? O desmatamento, a Amazônia Legal, é formada por 9 estados. Mas o comportamento deles em relação ao desmatamento, o desempenho em termos de desmatamento é bastante distinto. O Pará sozinho, por exemplo, ele tem quase 40%. A média histórica de 14 mil, aproximadamente, quilômetros quadrados. E, como eu ia dizendo, o comportamento o desempenho de desmatamento deles é bastante distinto. Somente o Pará ele é responsável por cerca de 40%. Né? No outro lado, na outra ponta, nós temos Amapá e Tocantins, que juntos formam 0,3%. E equivale a dizer que um ano de Amapá e Tocantins juntos dá o equivalente a menos de 3 dias no estado do Pará. Outro dado interessante é o crescimento muito forte de Roraima, com 216% de aumento, e do Amazonas, que esse ano ultrapassou Rondônia. Aliás, Amazonas, Rondônia, Pará e Mato Grosso, esse conjunto de 4 estados é responsável por cerca de 84% do desmatamento observado na Amazônia. Né? Esses 4 fazem 8.213 quilômetros quadrados. Então, como a gente pode ver no gráfico aí de Pitts, a representatividade desses 4 estados dentro da Amazônia Legal. Okay? Por fim, uma coisa importante a ressaltar é o seguinte, a natureza desse desmatamento. Né? Quando a gente trata do monitoramento de vegetação, 2 conceitos distintos são muito importantes. O primeiro deles é a cobertura do solo. A cobertura do solo ela é verificável a partir de satélite, e é isso que o PRODES observa.
né? Ou seja, em termos, essa cobertura do solo em termos de retirada da floresta primária, e é apresentado nesse relatório. O segundo conceito é o uso do solo, ou seja, qual é a destinação dada ao terreno, que é observado nessa imagem. Então, o PRODES, o INPE, ele se limita, e não é tarefa trivial, né, a fazer o estudo da cobertura do solo e, em paralelo a isso, nós provemos algumas análises, seja de tendência, seja de distribuição geográfica, como as que foram apresentadas agora, e depois o estudo do uso do solo, a qualificação desse desmatamento é feita por outras agências, como é o caso do Ministério do Meio Ambiente, cujos detalhes vão ser tratados oportunamente. Eu comentei no início que o relatório consolidado do PRODES 2019 vai sair em maio do ano que vem, nós estamos fazendo uma estimativa. No ano que vem, em 2020, em caráter inédito, a nossa intenção é apresentar o PRODES 2020 já consolidado em novembro do mesmo ano. Tá? Em novembro do ano que vem a gente deve fazer isso. É importante ressaltar que essa estimativa não é acumulativa. Nós não temos hoje 9.762 km², o número é menor. Essa é a projeção, e essa projeção é bastante precisa pelas razões que eu já comentei, porque nós pegamos primeiro as imagens de maior peso, de maior dinâmica de desmatamento para poder fazer essa conta e cobrir pelo menos 90% dessas áreas. Ministro, passa a bola para o senhor. Bom, obrigado, Darton. Vou passar aqui esses microfones. Ok? Bom, mas antes gostaria de agradecer a presença de todos. Sei que esse é um momento importante, né, dessa apresentação preliminar dos dados. Serve para isso que existem esses sistemas, né, para toda a nossa política, né, de mitigação, de combate ao desmatamento. Isso é extremamente importante. É importante estarmos nesse local aqui também, no INPE, justamente da onde saem esses dados, né? Eu queria aproveitar para parabenizar a todos que trabalham na determinação desses dados, né? É um trabalho difícil, é um trabalho que leva bastante tempo. Aconselho até para quem não conhece, dar uma visitada para conhecer a sistemática de como é feito isso durante os anos, e dizer que, como todo sistema, né, nós temos planos para melhoria. Então, o INPE já faz um trabalho muito bom e vai continuar a fazer um trabalho muito bom e cada vez melhor. E é importante ressaltar também que esse trabalho ele é feito com a finalidade, esse aqui especificamente, com a finalidade de ajudar a reduzir esses dados. É mais ou menos como se fosse o nosso diagnóstico. Quando a gente vai para o médico, né, você vai lá, faz os seus exames, aí a partir daí tem todo o tratamento, né, voltado para reduzir ou para melhorar a sua condição de saúde. Da mesma forma que esse trabalho é feito em parceria com o IBAMA. Eu vejo de uma maneira muito interessante essa relação estreita que existe entre esses dois órgãos, de forma que a gente tenha como resultado, né, a nossa Amazônia cada vez mais preservada, nosso Brasil, né, com a soberania sobre a nossa Amazônia cada vez mais preservado. Eu queria agradecer também a presença do ministro Salles aqui, né, conosco. Acho que é uma demonstração muito clara desse trabalho feito em conjunto. Eu não vou falar muito, vou passar a palavra para o ministro Salles, mas só novamente gostaria de agradecer, parabenizar as equipes, parabenizar o Darton como diretor, a todas as equipes que trabalham nesse sistema, né, e nós vamos estar à disposição para ajudar melhorando esse sistema e também, né, a ajudar o Ministério do Meio Ambiente nos trabalhos de campo, né, tudo que a ciência e tecnologia. Lembrar que tecnologia ela é utilizada em todas as áreas, é uma área transversal, vamos dizer assim. Então, nós estamos à disposição também, trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente para ajudar na mitigação do desmatamento, qualquer outro tipo de problema que a tecnologia possa atuar de maneira positiva. Então, obrigado. Vou passar a palavra aqui para o ministro Salles. Vou passar os microfones para você aqui.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao ministro Marcos Pontes por nos receber e ao Coronel Darto nos receberem aqui no INPE. E esse trabalho apresentado com dados e informações, conforme já apresentado, demonstra que, da parte do governo federal, junto com os governos estaduais, nós temos que adotar uma estratégia diferente daqui por diante para a contenção do aumento do desmatamento. Conforme ficou também demonstrado pela apresentação anterior, esse aumento do desmatamento já no terceiro ciclo, o primeiro dos 27%, o segundo de 11,2% e agora de 11,4%, indica que, na média, há uma redução, a média histórica é 13.900 quilômetros, há uma redução que precisa ser perseguida. Para tanto, na quarta-feira dessa semana, lá em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente, junto com os governadores da Amazônia, na parte da manhã, vai discutir efetivamente quais são os pontos de convergência já bastante bem avançados, que vão ser atuados por tanto os entes estaduais quanto o governo federal, para a redução do desmatamento de maneira sustentável. Para isso, há aqui um rol de medidas que serão tratadas e eventualmente anunciadas na própria quarta-feira, lá em Brasília, que dizem respeito à utilização de ferramentas tecnológicas, como o ministro Marcos Pontes já alinhou. A Luba está aqui, já está em tratativas avançadas com o IBAMA e Polícia Federal para agregação de imagens de alta resolução a serem interpretadas pelo INPE, ajudando, portanto, a fiscalização na tarefa do mês a mês, o trabalho que vai ser feito daqui por diante. Nós temos também, na lógica de atuação do movimento de tolerância zero contra a questão da criminalidade do governo, também na área ambiental, as funções de comando e controle sendo aprofundadas, quer seja por essas tecnologias agregadas, em parceria do IBAMA e com o INPE, aqui Polícia Federal também, e com os recursos que nós vamos repassar em razão do Fundo Petrobras, recursos esses que são eminentemente voltados para as operações de fiscalização, equipamentos, custeio, enfim. Há toda uma programação feita que vai ser discutida em caráter final na quarta-feira e, havendo, como parece que há, nós já temos um plano de trabalho bastante criterioso nesse sentido. Nós também, com recursos daquela natureza, já tratamos aqui com o INPE e com a Embrapa para a reativação do TerraClass. Então, esse sistema que ficou parado aí do TerraClass, os anos de 2016, 2018 e 2020, portanto, nós vamos fazer o aporte financeiro necessário para que se retome o TerraClass. É uma informação importante e que complementa esse rol de dados e critérios relevantes. Também está em negociação na esfera governamental uma transferência de parte dos nossos órgãos de identificação, monitoramento e pesquisa de biodiversidade, floresta e o setor de ecoturismo, que fazem parte do Ministério do Meio Ambiente, para criar uma sede lá na Amazônia, lá no local. Então, as equipes, parte delas serão deslocadas para que passem efetivamente a estar no local da pesquisa, do cuidado, do desenvolvimento do ecoturismo. Enfim, é um pleito já bastante antigo e nós entendemos que é procedente. Por fim, as demais medidas que dizem respeito à regularização fundiária, à parte de zoneamento econômico ecológico, a agenda de pagamento de serviços ambientais, inclusive agora, na véspera da COP, os créditos de carbono, enfim, a monetização necessária para o pagamento da preservação na região da Amazônia, vão ser, como eu disse, na quarta-feira detalhados nessa reunião com os governadores da Amazônia e outros representantes de órgãos federais também. Junto com a agenda da bioeconomia, nós entendemos que devem ser os pontos necessários para que a gente tenha finalmente alternativa econômica para a preservação da Amazônia e não veja esse crescente de desmatamento que nós vimos agora, que vem
já no terceiro período, esse terceiro período iniciado em 2012 para cá, nessa constante de 11% de média de desmatamento desde então. Então, aqui um alinhamento total, como já destacado pelo ministro Marcos Pontes, e na quarta-feira o desdobramento desses dados já em relação às medidas necessárias para a sustentabilidade, enfim, o desenvolvimento econômico sustentável da nossa Amazônia. Obrigado. Bom dia, eu sou Nádia Pontes, da Deutsche Welle. Gostaria de fazer uma pergunta ao ministro Salles. Ministro, eu queria que o senhor comentasse a possível explicação para esse aumento nesse ano. E o senhor disse que uma das medidas que vai ser anunciada agora, quarta-feira, trabalhar com margem de melhor resolução para ajudar a fiscalização. O que o senhor pode nos dizer quanto à fiscalização do IBAMA nas operações de comando e controle desse ano? Se a redução dessas operações, como a gente divulgou ao longo do ano, também teve impacto nesse ano. Obrigada. Bom, o anúncio que vem na quarta-feira, ele abarca vários assuntos, dentre eles também a estratégia de fiscalização, comando e controle, com uma estratégia bastante bem definida. De qualquer forma, a razão pela qual isso envolve os estados é porque também esse é um trabalho que os estados têm um papel fundamental. A maior parte dessas áreas de desmatamento são áreas cuja jurisdição e fiscalização pertencem aos estados. Então, embora haja fiscalização do IBAMA e do CMBio nas áreas de unidades de conservação, terra indígena, enfim, e os assentamentos, mas a maioria das áreas, e aqui a gente tem um volume expressivo de áreas demonstradas, elas precisam ter um alinhamento do governo estadual e, para isso, por outro lado, também uma ajuda financeira no sentido de estruturar as operações. Isso vai ser tratado na quarta-feira em detalhe. Os motivos do aumento? Bom, os motivos são os motivos conhecidos. Nós olharmos aqui esse aumento de 2012 para frente, que é justamente esse gráfico que está demonstrado, é a pressão das atividades econômicas, grande parte delas ilegais, sobre a floresta, e nós precisamos ter justamente as estratégias de alternativa econômica para a região. Então, está demonstrado nesse movimento de 7 anos de aumento de desmatamento que alguma coisa estruturante precisa ser feita, e nós estamos discutindo nessa linha. Ministro, por favor, Marcelo Teixeira da Reuters, se o senhor pudesse só detalhar um pouco o tipo de atividade econômica que tem sido mais nocivo aí para a floresta, por favor. São várias atividades, desde garimpos ilegais, que já estão na Amazônia há muitos anos, atividades de extração de madeira também ilegal, que acontece há muitos anos, e ocupação do solo de maneira ilegal, que também acontece há muitos anos. Portanto, são ações que precisam ser atacadas na sua origem, entender qual é a questão estrutural que está por trás dessas atividades econômicas ilegais, e, quanto às ilegais, ter uma ação de comando e controle. E do ponto de vista das que não são ilegais, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. Já essa semana foi um intenso trabalho aqui do INPE com a Embrapa, no sentido de qualificar área por área, qual é o enquadramento desse desmatamento em cada um dos polígonos que foram encontrados. Ministro Sandra da Band, eu queria perguntar para o senhor, você falou de recursos, né, que vão ser repassados. Queria saber se o senhor tem uma ideia de quanto vai ser repassado, para quais setores. O senhor falou também sobre, vai ter uma reunião para discutir o reforço da fiscalização, mas eu já queria saber se há uma medida já de imediato, que vai ser já recebendo esses dados para serem aplicadas nos locais. E também queria ver com o IBAMA se realmente foram feitas algumas apreensões desses garimpos ilegais que o senhor constatou, se alguns grupos foram realmente identificados, se tem algum balanço em relação a isso também, por favor. Bom, os recursos que nós estamos destinando são recursos daquele fundo Petrobras, mais os recursos que nós temos disponíveis orçamentários. Aqui não se trata só de alocação de recursos, mas de uma estratégia de emprego adequado desses recursos. O decreto de garantia da lei e da ordem mostrou o resultado e mostrou, portanto,
que o governo está atento a esse problema. Foi o menor índice de queimadas no mês de outubro dos últimos 20 anos, então já é um dado expressivo de resultado. Porém, nessa reunião de quarta-feira, na presença dos governadores da Amazônia, haverá um alinhamento final, porque essa conversa já está acontecendo, quer dizer, já está bastante avançado, um alinhamento final do que fazer efetivamente e de quais as medidas são as prioritárias e quais aquelas nós vamos colocar mais recursos. Mas isso precisa aguardar na quarta-feira, porque é justamente esse o objeto da reunião. Nós tivemos um volume expressivo de apreensões e unidades que foram identificadas e inviabilizadas lá no território. O ministro da Defesa, quando do encerramento das atividades da GLO, apresentou esses números, eu não tenho os detalhes aqui, mas são números significativos. E o que nós estamos estruturando é daqui para frente. Como é que nós vamos fazer essa atuação junto com os estados daqui para frente. Giovana Girardi, do Estadão. Eu queria fazer algumas pontuações ao ministro Ricardo Salles. Apesar da gente estar vendo que é uma média de 11,4% por ano desde 2012, quando a gente vê a taxa especificamente do ano passado para cá, dá 29,5%. Então, uma alta bem maior do que aconteceu nos anos anteriores. Eu fiz a conta de ano para ano e é maior. Segundo ponto, o senhor comentou a GLO e seu menor índice de queimadas, porém, nos 2 meses da GLO, agosto e setembro, o DETER indica altas expressivas também de desmatamento e, pelos dados do DETER, a gente percebe altas consecutivas de maio até outubro. Todos os 7 meses tiveram alta em relação ao ano passado. Como a gente está vendo pelo que o PRODES mostra agora, ele confirma o que o DETER tinha mostrado no período de 12 anos. Então, é de imaginar que sejam dados consistentes também agora para esses primeiros meses do novo período. Então, eu insisto um pouco na pergunta dos colegas. Houve um aumento maior nos últimos anos, queria entender o que o governo considera. Por que esse ano houve um aumento maior em relação aos anos anteriores? Bom, Giovana, ao contrário dos números que foram divulgados nos últimos meses, 200%, 180%, 280%, o que nós vimos foi um índice de 29%, que está muito longe de ser o que nós gostaríamos de ver, mas também está muito longe dos números de 3 casas decimais que foram utilizados nesse período como manchete para várias das notícias a que você se refere. O que nós temos daqui para frente para fazer é justamente uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Esse ambientalismo de resultado que nós queremos colocar em prática, ou seja, ter resultados concretos das medidas de preservação, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem na Amazônia. Sem isso, nós vamos continuar assistindo um aumento do desmatamento, que é a consequência, em grande medida, da ausência de alternativa econômica sustentável para aquela região. Obrigada. Ministro Salles, eu queria perguntar 2 coisas. A primeira, o senhor acha que o discurso durante a campanha eleitoral e também no primeiro semestre de altas autoridades do governo de fazer serras peladas na Amazônia, de acabar com a indústria da montagem e outras frases assim, de relatar no sentido de terra indígena, de colocar a mineração em terra indígena, influenciou esse dado? Segunda pergunta, o senhor tem tentado pactuar com os setores produtivos? O que eu quero dizer é o seguinte, o senhor diz que não apenas combate e controle, como o controle e operações vão conseguir reverter esse quadro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê setores da soja querendo acabar com a moratória da soja, que é uma moratória bem sucedida nos últimos anos, e, além disso, a aprovação da cana, que pode ser, entrar na Amazônia no ano que vem. Então, são essas 2 perguntas. Uma do discurso, se o senhor não acha que isso fez com que desmotivasse, tirasse a legitimidade dos fiscais do IBAMA, que são poucos, e aumentasse, incentivasse o desmatamento. E a segunda, se o senhor pactua com o setor privado para absorver a moratória e a cana. Com relação à questão do posicionamento,
me lembrou aqui o Coronel Livaldi, que os garimpos que foram autuados esse ano são os mesmos garimpos que foram autuados em anos anteriores, o que mostra que essa colocação de que atividades ilegais teriam começado agora por causa de um discurso, seja ele qual for, não é verdade. De qualquer forma, a atuação que tem que ser feita daqui por diante tem sim que levar em conta de um lado, a questão de comando e controle, mas por outro, a alternativa econômica para aquela região. Acho que foi algo muito louvável ter a oportunidade de debater o assunto, levantar os tópicos todos que por muitos anos foram desconsiderados e tentar encontrar uma solução que seja positiva e que traga uma redução do desmatamento ilegal na região. Esse é o trabalho que nós vamos fazer daqui por diante, em cima de dados, em cima de informações confiáveis e numa atuação conjunta com os estados. Sem isso, não tem política que possa trazer resultados mais eficientes se nós não tivermos alinhados os diversos entes federativos. Bom, com relação ao setor produtivo, cada segmento terá os seus pleitos, certamente não são pleitos que vêm de agora, e os pleitos serão oportunamente analisados, não quer dizer que nós temos alinhamento ou não com os pleitos. Os pleitos serão apresentados e vão ser analisados, como devem sempre ser. Esse é o papel do governo. Eu sou Elisa Martins, do Jornal Globo. Eu queria saber se vocês sabem quanto desses números dessa taxa de aumento, se existe, sabe quanto foi em unidades de conservação e terras indígenas, se a gente consegue separar. E também entre essas medidas que vão ser discutidas na próxima quarta-feira, se são contempladas algumas delas, por exemplo, se vocês vão discutir a retomada do Fundo Amazônia, se considera exemplo do que foi na época das queimadas utilizar o Exército, por exemplo, nessa parte de fiscalização para desmatamento. E também o senhor chegou a falar de se colocar também uma empresa privada também para analisar os dados, isso ainda é discutido? Vamos lá, vou começar pela última para deixar bem claro. Há um protocolo entre o INPE e o IBAMA, e também a Polícia Federal já utiliza, de imagens de alta resolução em tempo real. Essas imagens fornecidas por um sistema de uma empresa privada para serem analisadas pelo INPE, que tem bastante experiência nessa parte de monitoramento e análise de imagens. Então aqui nós estamos juntando a tecnologia que vem de uma fonte, que é justamente essa, que já está sendo usada, a Polícia Federal já tem esses dados e a gente vai alargar o uso para que o IBAMA e o INPE possam utilizar. Então aqui, conhecimento, análise do material e aqui a origem do material. Isso já é alinhado. Com relação às medidas que vão ser feitas em conjunto do governo federal com os governos estaduais, nós vamos discutir isso na quarta-feira. Todas as hipóteses de atuação são possíveis, inclusive essa que você se referiu, que é do emprego de parte das Forças Armadas em algumas operações. Lembrando que aqui é uma questão jurídica, as Forças Armadas só atuaram porque estavam sob o decreto de garantia da lei e da ordem, salvo essa hipótese, ela atua em faixas de fronteira, então o poder de polícia ele tem um foco específico. Aqui, portanto, é necessário que as polícias estaduais estejam engajadas nisso. E é justamente esse modelo de engajamento e pagamento, remuneração, que nós vamos, dentre outras coisas, discutir na quarta-feira. Ele está em discussão também agora, se retomado e em que termos. Então, o dado da terra indígena, unidades de conservação, enfim, a qualificação do desmatamento do ponto de vista territorial é o trabalho que a Embrapa está fazendo junto com o INPE, também com participação nossa do Ministério. Então, aqui os três grupos ao mesmo tempo, INPE, IBAMA e Embrapa. Isso, bom dia. Rogério, da TV Vanguarda. Eu queria saber do senhor, por gentileza, por que não foram tomadas essas medidas, que o senhor deve detalhar na quarta-feira, mas por que não foram tomadas medidas estratégicas já para esse ano de 2019, já que o senhor já tinha esses dados aí dos últimos 10 anos. E eu queria reforçar a pergunta da colega, se o senhor acredita que realmente o discurso do próprio presidente já eleito, chamando o IBAMA de xiita, dizendo que multava a torto e direito, bem como o ICMBio, dizia essa festa vai acabar. O senhor acredita que isso, de maneira alguma,
possa ter estimulado o desmatamento da Amazônia? Olha, grande parte do problema que nós temos de fiscalização vem de deficiências orçamentárias e de quadro de pessoal que são anteriores à nossa gestão atual. Portanto, não tem nada a ver com o que se está colocando. O que nós vamos fazer daqui para frente é uma estratégia com base em números, em dados, enfim, obtenção de informações que nós temos agora. Ao longo do ano, o que se fez foi sim combater a atividade criminosa, foi atuar inclusive com os mesmos instrumentos que se atuava antes. Não houve nenhuma determinação em contrário, no sentido de não se atuar, mas nós tivemos, e aí por isso que é importante os estados estarem envolvidos, nós tivemos aqui, os estados enfrentaram também, problemas de quadro de pessoal, orçamento, apoio logístico, enfim, e que foi suprido, em grande medida, pela operação de garantia da lei da ordem. Por isso que nós tivemos esse resultado, inclusive dos números de queimada, como eu já me referi, que são os menores dos últimos 20 anos. Então, esse é um trabalho conjunto, que continua e que se aperfeiçoa a cada momento, e é assim que nós vamos trabalhar. Pessoal, muito obrigado aí pela coletiva. Ivanil, presidente do sindicato dos servidores, representa o sindicato, eu acho que seria adequado que eu visse a representação dos servidores. Pode ser? Pois não. À vontade. Pessoal, só para dar uma continuidade aqui, né? Uma das coisas que no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nós temos trabalhado é com um projeto de ampliação da presença da ciência dentro da Amazônia. Então, nós temos já o Instituto Mamirauá, nós temos o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e o Museu Goeldi, lá em Belém. Mas, do meu ponto de vista, isso foi uma das coisas que nós notamos logo desde a transição, quando nós vimos uma divisão, que foi até interessante, trazida pela comunidade científica, do que nós tínhamos do lado leste, da antiga linha do Tratado das Tordesilhas, lembra daquele negócio? E o que nós tínhamos do lado oeste, eu achei muito desbalanceado. Então, existe um esforço dentro do Ministério de aumentar a presença da ciência dentro da região. O que isso tem a ver com essa questão aqui? Tem a ver que se nós podemos trazer mais cientistas, mais instalações de pesquisa científica na região amazônica, certamente isso vai contribuir positivamente para reduzir também o desmatamento e reduzir e melhorar a aplicação, vamos dizer assim, a descoberta de novos ativos e etc., a utilização sustentável da região, das características, dos recursos da região. Então, isso tem sido feito. Existe um projeto para ampliação do número de laboratórios presentes. A gente vai trabalhar junto com o Exército. O Exército tem... Por que junto com o Exército? Porque o Exército já tem várias instalações na região, assim como Marinha. E para a economia de recursos, nós podemos usar as instalações já existentes para acoplar nessas instalações laboratórios para pesquisa. Então, está aí uma notícia, eu não tinha falado isso antes, mas eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente aumentar essa presença da ciência dentro da Amazônia. Outra característica interessante da tecnologia é a possibilidade de melhorar meios, né? Então, a gente está falando de satélites, está falando de outras possibilidades a serem estudadas da presença da ciência também dentro tanto da Amazônia quanto do litoral brasileiro. Então, isso é bom ressaltar que isso tudo está sendo feito com o apoio, o auxílio, né, através da operação do CNPq. Né? É importante ressaltar, se eu pedir aqui para os cientistas presentes levantarem a mão, quem já recebeu alguma bolsa do CNPq, eu acho que muita gente vai levantar a mão, certo? Então é importante ressaltar a importância do CNPq para o desenvolvimento das pesquisas no Brasil, para o desenvolvimento da proteção do Brasil como um todo,
e nós estamos para lançar uma chamada do CNPq para estudos para curto, médio e longo prazo de como solucionar, né, solucionar esse problema desse óleo nas praias. Então, tá aí outra utilização. É importante a gente ter em mente que a ciência e tecnologia ela tem uma capacidade muito grande de agregar soluções. E o CNPq, eu estou vendo o pessoal com a camiseta aí, obrigado por ter vindo, e o CNPq tem uma importância muito grande nesse contexto, né? Só para deixar esse primeiro ponto levantado, por favor. Ministro, bom dia. Agradeço o seu espírito democrático, uma questão que eu gostaria também de ter a oportunidade de estar agora agradecendo ao ministro Ricardo Salles também. Eu não quero polemizar, eu quero ser muito objetivo em relação ao que o INPE precisa. Citando apenas rapidamente, o INPE passou por questões de constrangimento imposto por declarações do ministro Ricardo Salles. Não vou dar continuidade a isso porque ele não está aqui, ele teria direito de se defender. Mas a população, de uma forma geral, os jornalistas aqui presentes muito bem sabem que isso veiculou e acabou gerando um imbróglio e a demissão do diretor do INPE. Uma entidade quase sexagenária, e essa é uma questão complicada, que eu pretendo rapidamente colocar quais são as nossas reivindicações com relação a essa questão. O INPE sofre, assim como os institutos públicos de pesquisa de uma forma geral, de um esvaziamento de recursos humanos que levou à diminuição desses recursos a um nível crítico e próximo do limite suportável por todos os institutos públicos de pesquisa. Os números do INPE são que, em 1990, o INPE tinha por volta de 1.900 trabalhadores. Hoje o INPE tem por volta de menos de 600 trabalhadores, e até o final de 2020 isso vai estar a um número inferior a 500 servidores. Essa é uma situação muito complicada que acomete o INPE, acomete também ao CNPq, que hoje tem, nessa mesma base histórica, aproximadamente 30% dos servidores que tinha naquela época. O governo aponta como impactos de automação e de uso de informática para mitigar a diminuição, para justificar e absorver com a tecnologia a redução desses recursos humanos. Mas eu quero lembrar que a área de ciência e tecnologia ela é pioneira nesse sentido e essa possibilidade fica completamente limitada nas nossas fronteiras. Estamos no limite nisso. A outra questão é que, sobre o INPE agora, resultado disso que começou com fortes críticas, injustas críticas ao INPE, hoje nós passamos por um processo que se apresenta de reforma administrativa do INPE. Eu gostaria de, respeitosamente, colocar a posição do sindicato como representação dos servidores, que essa reforma proposta ela é inoportuna, tanto na forma como pela condição que o INPE apresenta de ter um diretor interino, com todo respeito ao diretor. Mas, e por isso nós solicitamos que sejam suspensas essas intenções de reforma administrativa de reestruturação do INPE e que seja convocado o conselho, o comitê de busca, o quanto antes para se estabelecer um novo diretor do Instituto e que esse novo diretor possa dialogar com a comunidade essa necessidade de reformas no INPE, que afinal tem um corpo administrativo e é uma instituição sexagenária que merece essa deferência. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações. Gostaria de fazer alguns comentários, né, obviamente, a respeito do que foi dito. Primeiro, com relação à relação do Ministério do Meio Ambiente com o INPE. Né?
nós acabamos de ver aqui a presença do ministro do Meio Ambiente dentro do INPE, falando a respeito de aumento de verbas para a instalação, melhoria de sistemas do INPE, e esse trabalho conjunto feito com o INPE, IBAMA, Embrapa e etc. Então, acho que isso é uma demonstração clara que qualquer coisa que tenha acontecido no passado, hoje é superado, né? E a gente, como toda organização que tem um respeito, né? A gente tem que pensar para frente, nós somos ciência e tecnologia. Eu acho que eu tenho falado desde o início da importância de se utilizar dados, utilizar números corretos, como foi feito aqui, né? Sem nenhuma colocação a respeito de está certo, está errado. Já é feito o trabalho aqui há muito tempo, né? E é isso que a gente pretende e vai continuar a fazer. Um bom trabalho, né? Em termos de levantamento de dados, etc., aqui no INPE. Eu tenho falado isso desde o começo, desde quando nós tivemos aquelas discussões a respeito do INPE, que foi um problema, do meu ponto de vista, bastante ligado a comunicações. Quem trabalha com projetos sabe que um dos principais problemas que geram discórdia, geram uma ineficiência de projetos é a comunicação, erros de comunicação. Então, tudo pode ser acertado através de uma comunicação correta e, como nós vimos aqui, as coisas foram acertadas. Eu já tenho conversado bastante tempo sobre isso. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente trabalha em perfeita sincronia e sintonia, né, com o INPE e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e isso é muito bom para o país como um todo. Então, isso foi plenamente superado e agora, como eu falei desde o início, a gente vamos usar esse negócio para melhorar os sistemas, é o que a gente está vendo agora. Recursos do meio ambiente sendo utilizados para o INPE, e eu aproveito para ressaltar um outro ponto, né, que a ideia é que o INPE, inclusive dentro dessa reestruturação, é que o INPE sirva como vamos chamar, um repositório de dados científicos. Então, que ele não tenha simplesmente dados de desmatamento ou de pontos quentes, queimadas, etc., mas aproveitando o fato de já termos aqui a questão de meteorologia, também somar a isso outros dados, como foi falado aqui já da Embrapa, com toda a base de dados aqui sobre as terras no país, sobre os oceanos, é outro ponto importantíssimo também, ter toda essa base de dados aqui, clima, oceano, Antártica e etc., para que aqui seja um repositório de dados e aumentar a capacidade do INPE em tratar esses dados e fazer modelamentos desses dados. Eu já conversei também com o IASA, né, uma organização internacional, para que o INPE faça parte de um sistema internacional de modelamento de clima e etc., de forma que nós possamos ter uma rede. Isso é uma vantagem de ter ido ao espaço. Quando você vê a Terra, você pensa logo numa espaçonave, né, onde cada coisa depende do outro lado. Então, esse sistema internacional de modelamento em que o INPE pode ser e vai ser um dos protagonistas no planeta de modelamento de dados. Então, você vê que a ideia não é encolher o INPE, muito pelo contrário, é aumentar o protagonismo do INPE em âmbito nacional e internacional, o que vai ser muito bom para os nossos cientistas e para atrair outros cientistas também para participem de todo esse esforço aqui no Brasil. Sobre o Galvão, né, isso aí eu já foi falado, tipo assim, o fato da exoneração do Galvão, já conversei com ele mesmo sobre isso na época, então não é nada diferente, não tem absolutamente nada a ver com a questão dos dados em si, né, mas sim com o fato dele ter bypassado o Ministério, bypassado o ministro e etc., para ir direto nas discussões com o Presidente da República. E isso causa o que a gente chama de perda de confiança, o que é a razão, né, em si do fato da exoneração dele. Eu conversei já com ele bastante sobre isso, não tem nada a ver com a capacidade técnica dele, que é excelente, e não tinha nada a ver com os dados. Foi basicamente isso, é uma gestão, você precisa ter as pessoas que estão gerindo esse sistema contigo, que elas estejam conectadas com o Ministério para que a gente tenha uma sincronia, um alinhamento perfeito das coisas. Foi basicamente isso aí. Ele compreendeu e, na verdade, ele continua, né, a trabalhar como cientista e, com certeza, eu conto com a ajuda e a opinião dele, né, para que nós possamos conduzir a ciência e tecnologia do país da melhor maneira, assim como eu conto com a comunidade científica completamente. Eu acabei de falar sobre o CNPq, como todos sabem, aí, a minha opinião a respeito da junção do CNPq com a CAPES, ela é negativa,
Nós temos que ter o CNPq fazendo as suas funções ligadas à pesquisa. Eu tenho ressaltado isso em todas as oportunidades que eu tenho. O CNPq como elemento principal para suporte à pesquisa e desenvolvimento do país, e a CAPES fazendo a parte dela com a pós-graduação ligado à educação. Então, e cada um com a sua função. A questão da economia feita pela junção das duas entidades, ela é uma economia que pode ser trabalhada de uma forma muito mais eficiente que as duas trabalhando em separado e fazendo as suas economias respectivas, né? A soma dessas duas economias é bem maior do que a junção das duas. E existe um prejuízo ao país da perda do CNPq ou da perda da CAPES, né? Os dois têm as suas funções separadas. Com relação ao pessoal, isso é uma preocupação não só daqui, né? Deve ser uma preocupação de todos os nossas unidades de pesquisas e outras unidades também do Ministério, assim como outros ministérios. Eu tenho falado isso desde o começo desse ano, eu tenho falado sobre dois problemas. Um deles era o orçamento. A gente veio o ano todo brigando com relação ao orçamento, falando no Senado, falando na Câmara dos Deputados, em todas as ocasiões que nós tivemos chance de falar, e as conversas com o Ministério da Economia, da importância do orçamento e da melhoria do orçamento de ciência e tecnologia para o país. Lembrando sempre que recursos para a ciência e tecnologia não são gastos, são investimentos que têm retorno alto, que têm retorno garantido, assim como tiveram em todos os países que hoje são desenvolvidos. E por isso que eu tenho reforçado tanto essa questão do orçamento. Para quem observou com mais detalhes, viu que na nossa gestão, embora nós tenhamos tido um contingenciamento de 42,27% no início do ano, assim como outros ministérios tiveram, nós preferimos fazer, aí você tem que priorizar as coisas, nós priorizamos as unidades de pesquisas, assim como o INPE, e o CNPq, por razões óbvias, porque ali é onde estão os nossos braços, é onde são feitas as pesquisas no país, é onde que nós conseguimos operacionalizar as coisas. Então, não fazia sentido você reduzir o orçamento dessas unidades. Foi por isso que nós mantivemos, apesar do Ministério ter tido esse contingenciamento, nós não transferimos nenhum contingenciamento para nenhuma unidade de pesquisa e para o CNPq. Sob críticas, eu confesso que eu ouvi muita crítica, assim, interno, o pessoal falou, olha, você precisava ir reduzindo já para encaixar o CNPq, lembrando que no orçamento aprovado do ano passado para o CNPq já vinha uma falta de aproximadamente 300 milhões, e a gente sabia disso, por isso que eu vim falando de que o orçamento iria até agosto, e a gente chegou até os 45 do segundo tempo, né? Eu tive que fazer sem cortar as bolsas, eu fiz um remanejamento de recursos da parte de fomento do CNPq para a parte de bolsas, para manter as bolsas dos pesquisadores para um mês, e depois os outros meses foi uma briga grande junto com a economia, mas e com o apoio da comunidade científica e do Congresso, é bom sempre ressaltar isso, e nós conseguimos então, a nossa equipe do Ministério, junto com a economia, colocar e cobrir todos esses recursos, então com uma portaria do Ministério da Economia de 157 milhões, cobrindo 2 meses, e depois mais um PLN de 93 milhões, cobrindo o último mês. E com isso a gente conseguiu cobrir esse ano. Para o ano que vem, nós temos o orçamento já previsto na LDO, já previsto no orçamento de 2020, o orçamento do CNPq, das bolsas, e ainda o fomento ainda está preocupante. Então, a briga nossa agora é melhorar o orçamento do fomento, que também é importante dentro do CNPq. E essas questões de ideias de junção da CAPES do CNPq, que acredito que elas vão desaparecendo com o tempo, pela óbvia lógica da importância das duas entidades trabalharem separadas. Com relação ao pessoal ainda, então, isso também é uma coisa importante, não é um problema só daqui do INPE, e isso tem a ver com a reestruturação. A gente precisa pensar maneiras, na nossa reunião que nós tivemos com todos os diretores de unidades de pesquisa, isso foi colocado para que seja feito um grupo de trabalho de diretores de unidades de pesquisas para pensar em maneiras de solucionarmos essa questão de pessoal. Lembrando que a questão do pessoal,
Tem um ponto que é importante levar em conta, que é o seguinte, todo mundo tem medo de mudança. Todo mundo tem medo de mudança. Quando você fala, vai mudar alguma coisa, a pessoa às vezes nem sabe exatamente o que vai mudar, mas eu sou contra, primeiro. É importante ter em mente que se você quiser sair de um ponto, a gente fala muito isso em coaching, né? Se você quiser ter sucesso na vida, é bom você mudar a maneira como você faz as coisas, senão você vai continuar a ter o mesmo resultado. Então, a gente precisa mudar a maneira como a gente faz as coisas. Isso significa gestão, otimizar a gestão. Durante o ano todo, nós trabalhamos com otimização de gestão dentro do Ministério, tanto que vocês viram que a gente conseguiu manter o orçamento das unidades, manter o orçamento do CNPq. Você fala assim, como é que vocês fizeram para... Esse dinheiro saiu de algum lugar. Sim, ele saiu de uma melhoria de gestão de dentro do Ministério. E essa melhoria de gestão é que a gente quer transferir agora para as unidades vinculadas. Então, a questão da reestruturação não vai acontecer só aqui no INPE, isso vai acontecer em todas as unidades do Ministério. A ideia é melhorar a gestão das unidades, alinhar o funcionamento das unidades de forma sinérgica, para que todas elas trabalhem de forma sinérgica para a produção de ciência e tecnologia no país. E eu acho que isso vai ser muito bom para recuperar, vamos dizer assim, a motivação com projetos efetivos, que a gente possa trazer pessoas para trabalhar. E para trazer essas pessoas, a gente vai ter que achar uma solução. E para achar essa solução, tem esse grupo de trabalho dos diretores. Na sequência, eu já tenho o CGEE fazendo o estudo de todas as unidades de pesquisas para iniciar o trabalho a nível macro, para ver para que serve cada unidade, para que ela foi criada, o que ela está fazendo e o que ela deveria fazer para trabalhar em alinhamento sinérgico aí. E depois disso, ou enquanto isso, cada diretor, como o Darkton e outros diretores, vão trabalhar em propostas de melhoria de gestão das suas respectivas unidades, que vão ser estudadas por grupos especializados em gestão, né? E isso sim vai resultar os trabalhos de reestruturação, não só aqui, mas em todas as unidades do sistema. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho importante de otimização a ser feito, né? E pode ter certeza que tudo que a gente está fazendo é para manter a ciência, ou para não só manter, para aumentar o protagonismo da ciência e tecnologia no país. Nós temos, é chato falar isso assim, mas nós temos um dos ministérios mais importantes para o desenvolvimento do país. Ciência e tecnologia está presente em tudo. E nós precisamos melhorar os nossos sistemas para sermos capazes de ter essa participação cada vez melhor. E também na própria formação das pessoas, né? Então, as coisas não se resumem só a empregos, é uma missão que a gente tem para o país e é importante que as pessoas venham trabalhar com um ânimo, entendeu? Com projetos interessantes, vendo um futuro naquilo que está sendo feito, e é isso que a gente está buscando com tudo isso, né? Para que a gente tenha cada vez mais atração de jovens para as carreiras de ciência e tecnologia e assim por diante. Não o contrário, se a gente manter o status quo só das coisas, a tendência não é boa. Como a gente viu, esse orçamento ruim de ciência e tecnologia, ele vem caindo ao longo de muito tempo, algo não estava sendo feito da maneira correta. E a gente precisa mudar isso para ter uma reversão disso e aumentar os investimentos em ciência e tecnologia do país, com investimento público e investimento privado. Então, isso tudo tem sido feito. E eu conto com todo mundo, né, justamente para dar ideias, para a gente poder trabalhar juntos para ver. Quem pode ajudar nisso é quem está ali no dia a dia com a mão na massa. Então, eu peço assim, a reivindicação que eu faço é trabalhem com a gente, entendeu? Nós estamos tentando levar a ciência e tecnologia para um outro patamar do país. O que a gente não pode é jogar a âncora e ficar agarrado em coisas do passado. A gente tem que abrir a mente e pensar para frente, pensar em uma maneira nova de fazer ciência no país, uma maneira eficiente que os outros países estão utilizando e a gente está ficando para trás. A gente não pode ficar para trás. Bom, eu acho que é isso aqui. Sobre o comitê, ele está sendo instituído, um comitê de busca, e esse comitê de busca vai ter a escolha, então, de um diretor para o Instituto, permanente, vamos chamar assim, e assim como os outros institutos têm feito também. Acabamos de escolher ali os diretores de 3 institutos, se não me engano. Tem data já ou não? Oi? Eu pedi para instituir, então o pessoal deve estar buscando os membros do comitê sobre isso. Isso. Meu nome é Gino, servidor do INPE, e sou um dos representantes também dos servidores do INPE junto ao Conselho Técnico-Científico da instituição. Justamente sobre esse assunto que eu pedi a palavra, nós vamos
em nome dos membros internos do CTC, passar um documento ao senhor, na linha do que nós também passamos a uma comissão de deputados que esteve aqui a semana passada, da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, mas basicamente colocando um histórico desse processo de sucessão. Por quê? Porque regimentalmente é papel do Conselho Técnico Científico acompanhar para e passo esse processo de sucessão para que ela se dê da maneira mais séria e mais transparente e tranquila possível, para que em breve, o mais rapidamente possível, a gente volte a ter o que a gente considera uma normalidade institucional de você ter um diretor efetivo, também com todo respeito ao diretor interino, que Pode inclusive sinal, ser eles, que por sinal cumpriu o seu papel. Nós reunimos, por convocação do presidente do CTC, que é o diretor do interino, no dia 4 de setembro fizemos a reunião, foi aprovado por unanimidade a resolução que pede a instalação ao Ministério do Comitê de Busca. Imediatamente em seguida já foi encaminhado à Subsecretaria de Unidades Vinculadas do Ministério, e nós temos, olhando o processo pelo SEI, desde o dia 15 de outubro, despacho, uma nota técnica da Secretaria, da Subsecretaria, falando que todos os requisitos foram cumpridos no sentido de se instalar o Comitê de Busca. Então, na verdade, é um pedido, para que o mais rapidamente possível a gente tenha esse comitê nomeado, e a gente deixa uma ideia também, uma proposta, na verdade, um pedido, para que, se possível, a gente tenha, como aconteceu em outros anos, e outros comitês de busca no INPE, um representante da comunidade do INPE, se não como membro efetivo do comitê de busca, ao menos para acompanhar os trabalhos do comitê de busca, ou observando internamente, porque nem todos os trabalhos do comitê de busca são públicos, como algumas entrevistas e tudo. Então, se puder também, dentro dessa possibilidade, colocar um representante da comunidade, ainda que como ouvinte. Obrigado. Obrigado. Se puder deixar comigo, que é importante. Obrigado. Uma pergunta lá? Oxe. Sorry. Ministro, eu queria só fazer uma pergunta para o Doctor. No começo, o senhor chamou a atenção para o departamento em Roraima, um dado que é realmente impressionante aqui, 216% de crescimento no período. O senhor tem ideia aonde isso aconteceu? Roraima tem muita terra indígena, por que isso aconteceu, aonde? Exatamente a localização, tem que olhar o trabalho da turma, mas o valor absoluto não é tão grande. O crescimento percentual é que chama a atenção, significa que Roraima pode estar se tornando uma nova fronteira de desmatamento e merece atenção. Foi esse o sentido. Ministro, pelo menos para mim não ficou claro, desculpe, em relação a ter ou não uma empresa terceirizada privada para ajudar ou na interpretação, na leitura dos dados. E eu queria saber do senhor se vai ter alguma mudança, tanto para o PRODES ou para o DETER, que seja na divulgação de dados, até porque toda essa confusão esse ano, o senhor prevê alguma mudança ou de investimento ou de divulgação de dados. Deixa eu aproveitar minha colega do G1 aqui, vai fazer. O senhor comentou também sobre o lançamento de uma chamada do CNPq para estudos a curto e longo prazo sobre as consequências do óleo. Eu queria saber se tem um prazo, um valor para investimento, quando isso deve ser aberto, o número de bolsas. Tá aqui. Bom, a respeito do funcionamento do PRODES e do DETER, dos sistemas, eu acho que ele só pode ser melhorado. Eu não conheço detalhadamente como é que é feito o processo, talvez o Darton consiga falar melhor, mas não existe nenhum tipo de ideia ou intenção de modificar como ele vai ser utilizado, assim por diante. É só melhorar os sistemas em si, melhorar a capacidade. E como que essa capacidade pode ser melhorada com ampliação de sistemas, eu deixo para o Darton dar mais detalhes técnicos sobre isso. A gente viu aqui que o TerraClass, por exemplo, já vai ter um investimento vindo lá do Ministério do Meio Ambiente, o que é importante. Eu agradeço muito, porque realmente a gente tem buscado durante bastante tempo esses orçamentos para dentro do Ministério. E esses orçamentos, por exemplo, respondendo à questão, eu não peguei seu nome, desculpa, mas... Mônica. Poliana. Então, a ideia é o seguinte, é fazer primeiro uma chamada inicial, que vai tratar, vamos dizer assim, a mais curto prazo. Isso está sendo feito com a participação da Academia Brasileira de Ciências, na definição do que, pensa bem, a gente tem toda essa capacidade científica no Brasil, que pode e deve ser utilizada
para ajudar nesses momentos, assim como foi utilizada para o Zika, né, para ajudar no combate ao Zika, etc. Então, da mesma forma, então, isso vai ser uma chamada inicial, que o valor, né, eu estou angariando ali recursos, né, o valor vai estar entre 4 e 8 milhões nessa primeira chamada, e para o ano que vem o valor deve estar em 20 milhões para que seja feita a chamada com o CNPq para estudos de médio e longo prazo. E tem que ver que é importante que nós temos muitos grupos que trabalham com isso, com atividades relacionadas, INCTs, por exemplo. Então, a ideia é utilizar esses recursos para trazer essas soluções para o país. Para isso que serve o Ministério, né, também. Quer completar alguma coisa? Bom, em relação à pergunta, o INPE tem 3 instrumentos para verificar desmatamento e mais um para queimadas, né? Em relação à mudança, é aquilo que o ministro acabou de dizer, as mudanças existem para melhoria. Quando começou lá na década de 80 o PRODES, nós tínhamos somente o Landsat como dado de entrada, computadores lentos e um processo que estava começando a ser aprendido. Então, a curva de aprendizagem foi fantástica. Nós temos um processo maduro, extremamente confiável e mais entradas de dados de satélite. Então, esses 3 instrumentos, não por ordem de nascimento, mas por ordem na dinâmica da coisa, é o DETER, que ele serve como um alerta, um aviso de para onde tende a coisa. Os números do DETER são menos importantes e mais importantes são a direção para onde está indo o desmatamento, para fazer com que agilizem as ações mitigatórias. Depois vem o PRODES, que a gente anunciou hoje, o resultado anual, que ele faz um inventário anual bastante preciso daquilo ali, né, para permitir realmente entender o problema, para poder combater o problema. E o terceiro é o Terra Class, que o ministro Salles até comentou que nós vamos reativar no sentido de... Ele ficou parado desde 2014 por falta de recurso, e o Terra Class ele qualifica o desmatamento pós-desmatamento, ou seja, o PRODES ele identifica a redução, a retirada de floresta primária. O que ficou? Porque a gente sempre, para cada ano, coloca uma máscara nos desmatamentos anteriores e olha os novos desmatamentos. O que acontece com aquele desmatamento anterior? De 2018, 2017, 2016, até... o que acontece com aquela terra? Então, o Terra Class ele faz uma classificação, isso é uma parceria entre INPE e Embrapa, e vai determinar que tipo de uso, se é pastagem, se é rebrota, né? Recuperação natural, enfim, as várias aplicações que existem no uso do solo, como eu disse ontem. Não, o PRODES olha a cobertura do solo e o Terra Class olha o uso do solo. Mas as mudanças são mudanças no sentido técnico, no sentido de melhoria. Transparência dos dados, continuamos com o nosso plano de dados abertos, isso não vai mudar. Se essa é a preocupação. Gente, eu queria só agradecer então a todos. Obrigado por divulgar a ciência e tecnologia. Obrigado aí para o pessoal que defende a ciência e tecnologia, estou vendo as camisetas aí. A gente realmente precisa ter uma ciência e tecnologia forte no país, e isso é feito no dia a dia, no trabalho de cada pesquisador e no trabalho da gente lá em proteger as nossas instituições. Então, novamente, né, eu tenho certeza que todo mundo compreende, acabei de dar um exemplo importante da utilização do CNPq, né, e como que isso é importante para o país. Obrigado a todos.